que vai acontecer no começo desse ano é a posse do presidente americano Joe Biden e o que muito se falou ao longo dos últimos meses, a eleição propriamente dita, com aquela loucura que foi. Outra coisa que o brasileiro virou especialista, era especialista em apuração de voto em estados americanos, se envolveu diretamente na eleição de Joe Biden, na derrota de Trump, tudo que envolveu esse período diz respeito à transição e há acusações de lado a lado, né? De um lado a fraude e do outro o esvaziamento de órgãos importantes da transição que deveria acontecer de uma maneira tranquila, ou que se esperava que acontecesse de uma maneira tranquila. Mas diante de tudo isso, como fica a relação do governo brasileiro com o novo governo que vem aí a partir do ano que vem? Carlos Eduardo Vidigal, que é especialista em relações internacionais, está conosco. Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes. Dessas semanas que se passaram, do pleito, da cobrança que foi feita ao presidente Jair Bolsonaro para que cumprimentasse o presidente eleito, evoluímos alguma coisa ou involuímos alguma coisa daquilo que se pode esperar das relações bilaterais de Brasil e Estados Unidos a partir da posse de Joe Biden? Olha, desde a eleição de Biden até os dias de hoje, não ocorreu nenhuma mudança substantiva nas relações. Nós teremos, muito provavelmente, um maior isolamento do Brasil a partir do início do ano que vem, embora as relações bilaterais sejam relações muito profundas em termos históricos e que devem guardar algumas continuidades. O senhor entende que a questão que envolve diretamente o Ministério das Relações Exteriores, muito questionada aqui no Brasil, principalmente na relação com os Estados Unidos e alguns posicionamentos com outros países. Esse é um ponto fundamental que o governo brasileiro, e muito se diz, talvez o primeiro ministério que vai ter algum tipo de mexida no início do próximo ano, vai ser o Ministério das Relações Exteriores, que esse ministério estaria esvaziado. O senhor entende que esse é um caminho que vai se tornar real? Olha, é possível que ocorra, né? Mesmo porque no âmbito multilateral o Brasil passaria a ter mais problemas nas reuniões que tratam de meio ambiente, de direitos humanos e mesmo da OMC. Agora, nós não podemos esquecer que alguns aspectos das relações bilaterais sob Bolsonaro e Trump foram positivos e continuarão positivos para os Estados Unidos. Não falo para o Brasil. Como, por exemplo, o isolamento relativo do Brasil na América do Sul, o tratamento dispensado à Venezuela e a questão das relações com a China e a tecnologia 5G. O governo Biden, ele pode se aproveitar dessas políticas brasileiras sem requerer maiores mudanças. Mas o senhor entende que, principalmente nessas questões polêmicas que envolvem tecnologia, que envolvem relações bilaterais do ponto de vista comercial, a entrada do aço brasileiro nos Estados Unidos e a taxação desses produtos, quando o presidente Jair Bolsonaro fez o cumprimento a Joe Biden, a questão aí de 10 dias, ele usou uma frase ali que seria de fortalecimento das relações. Isso, daquilo que foi dito lá no começo e de uma ligação direta com o adversário de Biden, Donald Trump, até esse momento, o senhor entende que o governo brasileiro deu algum tipo de demonstração de estreitamento de laços para que não sofra exatamente nesses aspectos que eu citei? Olha, eu entendo que sim, né? Existe uma questão que tem sido muito pouco comentada, que é o fato de os militares brasileiros terem a sua formação muito vinculada às Forças Armadas dos Estados Unidos e desde a Segunda Guerra Mundial nós termos uma visão da segurança internacional muito próxima de Washington. E nesse sentido, então, o governo Biden vai explorar a animosidade do Brasil em relação à China, não sei se de forma conciliadora ou não, na aparência, mas para defender os interesses americanos, né, evitando que o Brasil passe a depender muitíssimo da tecnologia chinesa, né, ou mais do que já depende. A questão ambiental, principalmente a questão ambiental, e tendo
Kamala Harris, que é do Partido Democrata, não vou dizer que é uma ala mais radical, mas uma ala menos low profile com a ala de Biden no partido. Essa relação vai ser intensificada nos próximos meses? O senhor entende que vai haver uma cobrança maior de tudo que diz respeito ao Acordo de Paris ou de outros acordos e que envolve diretamente a região amazônica? Olha, eu entendo que vai aumentar a pressão, mesmo porque Brasil e Estados Unidos são concorrentes no mercado internacional de alimentos, por exemplo. E pressionar o Brasil significa tornar mais caros os custos da produção brasileira, respeitando, por exemplo, uma legislação mais rígida na área ambiental. Então, é muito provável que ocorra para favorecer os interesses americanos em detrimento de alguns setores da economia brasileira. O ministro das Relações Exteriores estava interinamente na Rússia. Desculpa, só abrir um pouquinho para a política internacional também dos Estados Unidos com os outros países. Mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que é o Sergei Lavrov, a gente já tinha falado disso aqui no Acontece, disse que as relações, não se espere um estreitamento de relações com o novo governo americano, tirando todas as arestas que surgiram, claro, com o governo Trump, mas com um governo mais aberto, digamos assim para as relações internacionais. É isso mesmo? Não dá para se esperar nada diferente do que a gente tem hoje da relação do Kremlin com Washington? Olha, talvez a perspectiva russa, né, ela esteja correta, porque é um ponto de vista muito vinculado à questão de segurança internacional, né, de defesa, temas, portanto, de alta política, como se diz, e, obviamente, os democratas não favorecerão Moscou. Agora, no caso brasileiro, né, se nós pensarmos nas nossas relações comerciais, os democratas nem sempre foram melhores que os republicanos para melhorar o desempenho dos negócios brasileiros com os Estados Unidos. Então, nós realmente não podemos alimentar, de uma maneira diferente da Rússia, ilusões quanto a uma melhoria substantiva nas relações bilaterais. O senhor entende que, aí pulando um pouquinho mais para baixo e chegando na China, na relação dos Estados Unidos com a China, a questão bélica pareceu, no fim do governo Trump, ou neste fim de governo Trump, ter ficado muito mais quente do que já foi. E a questão comercial, claro que vai falar mais alto e tudo passa pela questão comercial. Como é que o senhor vê o início dessa relação a partir da entrada do governo Biden com o governo chinês? O Biden ele deve diminuir bastante o tom nas relações com a China, procurando mais o entendimento e a cooperação, defendendo os interesses americanos nos fóruns internacionais e evitando bravatas, ameaças ou até menções à palavra guerra, conflito. O governo Trump ele ultrapassou em muito o limite da razoabilidade nessa área. Agora, não significa que os Estados Unidos diminuirão a força com que atuarão na defesa dos seus interesses. E nessa triangulação, a China é um principal parceiro comercial brasileiro. E a gente, obviamente, precisará dos Estados Unidos para outros aspectos. Essa triangulação de necessidades deve entrar em que tom no ano a partir de 2021? Olha, deve partir, na minha visão, da ideia de que o Brasil não precisa escolher entre Washington e Pequim. O Brasil deve manter um bom relacionamento econômico com os chineses, afinal de contas são o nosso maior mercado consumidor, e ao mesmo tempo manter um excelente diálogo econômico e político com os Estados Unidos, e tentando contornar, então, temas espinhosos como os da tecnologia 5G. Carlos Eduardo Vidigal, especialista em relações internacionais, falando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigado pela atenção recorrente com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.